Paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Então tá bom, vamos lá. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, o Evangelho da Revelação do Filho de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 7 e uma parte do 8. Capítulo 7 e uma parte do 8. Hoje vamos estudar o terceiro encontro. Então vocês lembram que já estudamos o primeiro encontro de Jesus, que foi o encontro com Nicodemos. O segundo encontro de Jesus foi o encontro com a mulher samaritana. E o terceiro encontro, que é o que vamos estudar hoje, é o encontro com a mulher adúltera. Aquele famoso encontro em que a gente usa muito, para argumentar: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, Virou um jargão para a nossa vida. E hoje nós vamos entendê-lo à luz do seu contexto e à luz desse encontro poderoso de Jesus com essa mulher, Então, o capítulo 7 dá o pano de fundo, o contexto dessa história que está descrita no capítulo 8. Então, a gente não vai pular já direto para o 8, porque a gente precisa entender qual é o contexto para poder entender muito bem essa história. Antes de ir para o texto do capítulo 7 e do capítulo 8, na semana passada nós estudamos a primeira confissão de Jesus, quando ele disse: "Eu sou o pão da vida". E ficou faltando só o finalzinho, que eu acho importante a gente entender, porque vocês lembram, a gente comentou na semana passada que os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, que foram embora, que ficaram escandalizados com o discurso de Jesus, eles queriam o que Jesus tinha, mas eles não queriam quem Jesus é. Eles queriam o pão que Jesus dá, mas não queriam o pão que Jesus é. E aí os discípulos começam a ficar preocupados, tem muita gente indo embora. Jesus abre a porta e fala: vocês também não querem ir, E é interessante porque eu sempre entendi esse texto errado. A pergunta que a gente acha que Pedro faz é: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem até música assim, Para onde iremos nós? Só que a pergunta que Pedro faz não é para onde iremos nós. A pergunta que Pedro faz é: para quem iremos nós? Não sei se vocês repararam aí no que está escrito, mas é assim que está escrito no verso 68 do capítulo 6, que foi o que estudamos na semana passada. Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque a salvação não está em um lugar, a salvação está em uma pessoa. A salvação não está num pão físico que a pessoa come em algum lugar. A salvação está em se alimentar de uma pessoa. Então a pergunta certa não é onde, a pergunta certa é quem. Por isso que nós estudamos aqui a carta de Paulo aos Romanos e a gente falava muito sobre o Evangelho, E aí a gente falava: o que é o Evangelho? E aí nós entendemos aqui que a pergunta certa não é o que é o Evangelho, a pergunta certa é quem é o Evangelho. Porque Paulo vai dizer aos Romanos que o Evangelho acerca do Filho de Deus, ou seja, o Evangelho não se trata de algo, o Evangelho se trata de alguém. É uma boa notícia, mas não é qual é a boa notícia, é quem é a boa notícia. A boa notícia é: Jesus está
reconciliando o mundo com Deus através de si mesmo. Então, a pergunta certa não é onde. Onde nós teremos palavras de vida eterna? A pergunta certa não é o que. A pergunta certa é quem. Quem? Para quem iremos nós? Então, o que importa aqui não é onde nós estamos, mas é quem nós viemos buscar. O segredo não está no lugar, o segredo está na pessoa. É por causa da pessoa de Jesus Cristo que nós temos vida, é por causa da pessoa de Jesus Cristo que nós temos salvação, é por causa da pessoa de Jesus Cristo que nós temos vida eterna por meio da sua palavra. Então, às vezes a gente fica criando muitas expectativas em lugares. Se eu for em tal lugar, se eu tiver acesso a tal lugar, só que a questão não é onde, a questão é quem. Para quem iremos nós? É que Jesus, ele está em um lugar, e onde ele está é o lugar da sua presença. Mas a questão última, mais importante que os discípulos entenderam é: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A vida eterna está em Jesus. E aí Jesus estava mostrando a seguinte lição. A mensagem que está aqui é: eu não tenho o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então, você não vai a um lugar para receber o que Jesus tem, você vai até Jesus para receber o que Ele tem. Você vai buscá-lo e Ele é tudo o que a gente precisa. Ele não apenas tem tudo o que a gente precisa, Ele é tudo o que a gente precisa. Por isso que nós aprendemos que Ele é o eu sou o que sou, porque Ele não tem, Ele é. Ele tem, obviamente, tudo que a gente precisa está nele, mas nós não o buscamos pelo que Ele tem, nós o buscamos pelo que Ele é. E como resultado, o que a gente recebe? O que Ele tem. A gente vai atrás do que Ele é e recebe o que Ele tem, mas se a gente for atrás do que Ele tem, a gente fica sem o que Ele é. Então todo mundo achou aí? João 7, nós vamos fazer uma leitura, e é um texto um tanto quanto extenso, são 53 versículos do capítulo 7, então eu vou pulando alguns versículos, mas a gente vai lendo, fazendo uma leitura, expositiva quando a gente estiver estudando o texto. Então, os irmãos encontraram aí, João capítulo 7, terminou a história então da multiplicação dos pães, terminou a história dos discípulos e do povo querendo mais um sinal. O povo não quis ir do sinal para aquele para quem o sinal apontava, e muita gente foi embora, muitos discípulos abandonaram a Jesus, e capítulo 7 então começa depois dessa história do pão, da história da travessia do mar, Jesus andando sobre as águas. Versículo 1: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Por que os judeus queriam matá-lo, gente? Por causa daquela história do paralítico ainda. Vocês lembram do paralítico? O tanque de Betesda? Por que os caras queriam matar Jesus? Porque Jesus curou o paralítico no sábado. Então Jesus saiu da Judeia, foi para Galileia e não quis voltar para a Judeia, porque lá ele estava correndo risco. Como se Jesus tivesse medo dos caras, né? É porque não era a hora. Literalmente a hora. Versículo 2: e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, estava próxima. Então os irmãos de judeus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar, ou seja, a Galileia, vocês lembram, né? O norte, a Galileia, a Judeia está no sul, Samaria ficava ali no meio do caminho. Sai aí de onde você costumava ficar. Jesus passava a maior parte do tempo no norte, na Galileia, Cafarnaum, Nazaré,
Caná, aquela região. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, Jesus tinha irmãos, viu gente? Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vocês vão para a festa. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros afirmavam, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, que festa, gente? Festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa da colheita, tinha 3 nomes. Então, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Não é que ele era analfabeto, tá gente? É que ele não estudou como os rabinos daquela época que estudavam a vida toda, até os 30 anos. Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu, olha só gente, que blasfêmia, isso aqui é a blasfêmia. Você tem demônio. Isso aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu, um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? O paralítico lá no tanque de Betesda, no sábado. Eles ainda estavam falando desse assunto, 6 meses depois. Eu vou contar para vocês quando que isso aqui está acontecendo. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem, eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender.
Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: será, ou para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou? No último, o grande dia da festa, o 7º dia, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que crescem nele haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Versículo 40, quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e eles lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Seus incompetentes, vocês não conseguiram prender. Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os caras vão prender, volta assim: gente, quem é esse homem? Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Olha a preocupação já dos caras. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Eita! Nicodemos, olha aí o Nicodemos, hein? O primeiro a ser encontrado. Um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Versículo 53, e cada um foi para sua casa. Eu acho esse versículo aqui fantástico. Eu lembro quando eu era adolescente que eu li esse versículo, eu falei: cada um foi para sua casa? O que Deus está tentando dizer com isso? Aí hoje eu entendi, gente. Vou compartilhar com vocês o que Deus está dizendo com cada um foi para sua casa. A Bíblia é maravilhosa demais, gente. Versículo 1 do capítulo 8. Cada um foi para sua casa, porém Jesus não. Jesus foi para o monte. No Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. Jesus foi para o monte, mas no meio da madrugada ele volta para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou vocês? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Fechemos os olhos. Pai, aqui está a Tua palavra, Pai. Nós precisamos da Tua revelação. Nós precisamos do Teu espírito de sabedoria e de revelação, Pai.
Nós precisamos que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a ser conduzidos, nos conduza até Cristo Jesus. Pai, nós queremos beber dessa água, Pai. Nós queremos ir até Jesus, nós queremos ser saciados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens toda a liberdade para agir neste lugar. Não se trata do lugar, mas da pessoa. E Tu estás aqui, porque a Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está no meio deles, Pai. Nós precisamos de fé agora, para crer que o Senhor está aqui, para crer, Pai, que não é um lugar comum, mas é o lugar da Tua presença, Pai. Não é pelo lugar, é pela Tua presença neste lugar. É porque nós somos a Tua igreja, o Teu corpo, a Tua amada, e todo aquele, Pai, todo aquele que ama a si mesmo, alimenta e cuida. O Senhor está alimentando a Sua igreja, que é um contigo, Pai. Senhor, nos alimenta, cuida do Seu povo, supre nossas necessidades, nos liberta de nós, nos liberta do egoísmo, nos liberta, Pai, da nossa falsa moralidade, nos liberta, Pai, da nossa falsa fé, nos liberta, Senhor, da religiosidade vazia e nos leva para um compromisso com a Tua palavra, para um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Tenha um encontro conosco hoje, como o Senhor teve com essa mulher, e nos salva, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, pode passar o próximo, Arthur, por favor? Essa festa é o pano de fundo da história. Então é importante a gente saber que festa que é essa. A festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas. Essa festa foi estabelecida pelo próprio Deus e entregue a Moisés. Está descrita lá no livro do Levítico. Levítico 23 vai dizer como devia ser essa festa. E essa festa tinha o seguinte propósito: eram 7 dias, eu queria até propor para os irmãos a gente fazer uma festa dessa, brincadeira. 7 dias morando em cabanas. Então ninguém entrava dentro de casa. Por isso que o versículo 53 é tão importante. E cada um foi para sua casa, porque fazia 7 dias que ninguém ia para casa. Olha aí, gente. Vocês olham assim o versículo e cada um foi para sua casa, acha que é um negócio lógico. Todo mundo vai para casa na hora que acaba o culto. Para entender uma história, você precisa do contexto. Onde, quando. Sempre fazer assim, interrogação. Então vocês entenderam porque no versículo 53 fala, e cada um foi para sua casa? É porque naquele dia a festa acabou, eles ficavam 7 dias morando em cabanas, morando em tabernáculos, e nesses 7 dias eles não podiam ir para casa. Esses 7 dias eram uma lembrança do tempo em que eles haviam sido peregrinos no deserto, que eles moravam em tendas, eles moravam em cabanas. Então eles tinham essa festa que durava 7 dias, morando em cabanas, e eles só saíam da cabana para o templo. Da cabana para o templo, da cabana para o templo. Ninguém trabalhava nesses 7 dias, eram 7 dias de festa, eram 7 dias de descanso, eram 7 dias de rememorar, de lembrar aquilo que Deus havia feito por eles. Então eles agradeciam a Deus pelo que Deus havia feito. Tinha um segundo nome, festa das colheitas, porque acontecia no final da colheita. Então eles estavam agradecendo ao Senhor pelo tempo que o Senhor os sustentou no deserto, que eles viveram em cabanas, pelo tempo que eles foram peregrinos, pelo tempo que eles não tinham uma estabilidade, pela colheita que Deus os havia dado. Mas essa festa não era só sobre o passado, ela era sobre o passado, amém? Deus havia tirado o povo do Egito, eles haviam morado em cabanas. Ela era sobre o presente, porque era uma gratidão pela colheita que eles haviam acabado de receber. Mas essa festa também era para o futuro. Por quê? Se vocês olharem, e aí o judeu, quando Salomão está lá consagrando o templo, era uma festa das cabanas, era a festa dos tabernáculos. Acho que o Magnato pregou uma vez sobre isso aqui. Pregou, não foi, Magnato? Uma pregação fenomenal, nunca mais esqueci.
essa pregação. Aquela ocasião também dizia muito sobre a glória do templo. E se vocês forem analisar, para nós como igreja, agora não apenas como Israel, então para Israel simbolizava, Deus cuidou de nós quando nós não tínhamos casa, quando nós éramos peregrinos, quando nós estávamos no deserto. Deus tem cuidado de nós agora, e Deus cuidará de nós porque a promessa de Deus era um estado glorioso de um rio que fluía de dentro do templo, Ezequiel 47, e uma promessa de um estado, de um povo glorioso. Então era uma promessa que apontava para o passado, para o presente e para o futuro. Para nós, essa história, essa festa também aponta para o passado, aponta para o presente e aponta para o futuro. Por quê? Ela está nos lembrando que nós não estamos aqui, ou nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Então a nossa existência nessa terra é como se fosse uma existência numa cabana. É como se a gente estivesse numa estrutura temporária. Tanto é que a própria Bíblia vai dizer que quando este tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, ou seja, quando essa cabana se desfizer, o nosso corpo, nós temos um edifício no céu. Então, a nossa vida aqui é um tabernáculo, mas a promessa é que, Apocalipse 21 vai dizer que céus e terra vão passar, e descerá do céu, descerá a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E nós experimentaremos aí sim uma estrutura que não é temporária, uma estrutura que é eterna, uma vida que é eterna. Esse momento que a gente vive aqui é um momento passageiro, temporário, cabana. Nós estamos em cabanas. Parece que não, mas nós estamos em cabanas. Tudo aqui é temporário, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusório. A gente cria uma expectativa de que vai durar para sempre, mas não dura para sempre. A festa das cabanas tinha esse objetivo. Vocês precisam lembrar que vocês são frágeis, que vocês são uma cabana. Vocês precisam lembrar que eu sustentei vocês no deserto. Vocês precisam lembrar que eu é quem dou a colheita para vocês. Então, eu acho muito lindo isso na Bíblia, né? A Bíblia ordena o povo a festejar. Porque a gente às vezes acha que Deus é um Deus mal-humorado, né? Que Deus quer que a gente viva uma vida assim, não pode comemorar muito, tem que ficar, não se empolga, não comemora, não faz festa de aniversário, não faz festa de casamento, não faz festa de nada, porque Deus não gosta de festa, festa é coisa do diabo. Quem inventou festa foi Deus. Deus inventava as festas e falava, estou mandando, vocês têm que parar tudo, fecha todos os comércios, ninguém trabalha e vão ficar 7 dias fazendo uma festona. Tinha 7 festas no ano. Aí tinha 7 festas no ano e 3 eram as mais importantes porque todo mundo ia para Jerusalém, que era a festa da Páscoa, que a gente já viu, a festa do Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa, que celebrava os primeiros frutos da colheita, Pentecoste, e a festa dos tabernáculos, que celebrava a festa da colheita, que eram os últimos frutos, era para comemorar a grande colheita que o Senhor deu. Então, esse é o contexto aqui. Quando que acontecia essa festa dos tabernáculos, a festa das cabanas? 6 meses depois da Páscoa. 6 meses depois da Páscoa e 6 meses antes da Páscoa, concordam? Porque se um ano tem. Então, quando que isso aqui está acontecendo? 6 meses depois da história do paralítico. Jesus ficou 6 meses sem aparecer em Jerusalém. Por quê? Porque ele não queria encontrar com o povo de lá. Porque ele sabia que o povo de lá, e não era a hora, não era o tempo. Agora, olha que interessante. O texto, alguém pode abrir aí, Levítico 23, 34, por favor? Levítico 23, 34, Deuteronômio 16. Quem pode abrir aí, por favor? Como o tempo passa rápido nas terças-feiras, hein? Meu Deus do céu.
23, 34, Levítico. Aos filhos de Israel, dizendo aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. 23, 34. Lê o 35 também, por favor. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Pode continuar. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecei oferta queimada ao Senhor, dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Amém. Agora Deuteronômio 16. Então vocês viram aí, era no dia 15 do 7º mês, seria mais ou menos 15 de julho para nós, mas lá é outro calendário. Deuteronômio 16. Não, leu a partir do 13, perdão, desculpa, mãe. 16, 13. A festa dos tabernáculos guardará 7 dias quando colheres da tua ilha e do teu lago. Aí leu 14, por favor. E na tua festa te alegrarás tu, e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão nas tuas portas para sempre. Pode ler até o 17, por favor, mãe, que a sua voz é muito linda. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolheu, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão de ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolheu, na festa dos pães asmos, A Páscoa. na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Então vocês entenderam o que a Bíblia fala sobre a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Era essa festa aqui que estava acontecendo. Agora, os judeus, eles tinham, além do que a Bíblia diz, a tradição. O judeu, ele tem a tradição muito forte. E a tradição valia tanto quanto a Bíblia. Tanto é que, parecia o que a gente estava falando aqui sobre os católicos, né? Os judeus, tanto é que eles tinham as atividades, as 39 atividades proibidas para um sábado, que não estava na Bíblia, mas que a tradição dizia que carregar uma maca era trabalho. Isso daí não estava na Bíblia, isso estava na tradição. Os judeus têm um livro de tradição chamado Mishnah Sukkah. Mishnah Sukkah regulamenta detalhes das cerimônias que a Bíblia não diz, mas que eles regulamentaram. E esse livro, Mishnah Sukkah, livro das tradições judaicas, ele estabelece o que tinha que ter na rotina da festa dos tabernáculos. Se vocês procurarem aí sobre o Mishnah Sukkah e virem lá o que ele diz a respeito da festa dos tabernáculos, ele diz algumas coisas. Tinha 2 recomendações principais, que todos os dias, diariamente, tinha que sair uma procissão. Os sacerdotes iam até a fonte de Siloé, o tanque de Siloé, pegavam água e levavam até o altar no templo e faziam uma libação, uma oferta. Eles derramavam aquela água. Isso durante os 7 dias, mas no último dia, eles não faziam isso uma vez, eles faziam isso 7 vezes. Eles iam até a fonte e levavam da fonte e eles iam cantando o que está escrito em Isaías capítulo 12, verso 3. Eles gritavam enquanto eles estavam indo da fonte de Siloé até o templo, dizendo assim: virá a fonte da salvação, virá a fonte da salvação, virá a fonte da salvação, fazendo referência ao Messias. O Messias virá e trará a nossa salvação. Com alegria eles gritavam, eles bradavam: virá a fonte da nossa salvação. E tinha um outro ritual, além desse ritual com a água.
é que eles, todos os varões, todos os homens, eles levavam todas as noites tochas na mão. Todas as noites, todas as luzes do templo eram acesas e todos os homens levavam tocha na mão, todas as luzes do pátio e todos os homens com tochas fazendo uma grande cerimônia para relembrar duas coisas. Por que a água era importante? Porque eles relembravam que no tempo que eles foram peregrinos, havia uma rocha que dava água para eles. E por que eles tinham as tochas? Porque eles lembravam que no tempo que eles eram peregrinos, havia uma coluna de fogo que os levava. Então tudo isso era detalhe que os fazia lembrar daquilo que eles haviam experimentado no período em que eles viviam em cabanas. Então tudo era para lembrar, tudo era para ensinar, tudo era para eles aprenderem. Então esse é o contexto. Entendemos o contexto, né? Agora vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. Antes da festa, Jesus falando com seus irmãos. Durante a festa, Jesus lá com os judeus e Jesus falando agora no seu discurso. E depois da festa, que é a hora que a festa acaba, cada um vai para sua casa, Jesus vai para o monte, depois ele volta e aquela mulher adúltera é trazida até ele. Então, essas 3 partes vão ser o nosso estudo. Primeira parte, pode passar, por favor, Arthur? Antes da festa, Jesus e seus irmãos. Os irmãos chegam para Jesus e falam assim, você precisa ir para Jerusalém fazer essas coisas lá, porque você não quer ser famoso? Você não quer ser famoso? Não quer ser conhecido? Quem quer ser conhecido faz as coisas em público, mas no reino de Deus é diferente, né? No reino de Deus, quem quer ser conhecido não faz as coisas em público. Quem quer ser conhecido diante de Deus faz as coisas secreto, no secreto, né? Aí olha que interessante, agora olha que interessante, os irmãos de Jesus não criam nele. João faz questão de dizer, nem os seus irmãos criam nele. E aí eles ficavam apressando Jesus. E eu aprendi uma coisa, a incredulidade gera pressa. A gente é apressado quando a gente é incrédulo. Os irmãos de Jesus estão dando essa deixa pra gente. Olha, se você está muito apressado, para ver se isso não é incredulidade. É uma pista, talvez seja, talvez não, mas talvez seja, né? Aí, olha outra questão interessante. Jesus tinha plena consciência do seu tempo, da sua hora. Ele falou assim, ainda não é o tempo. Para vocês qualquer tempo é oportuno, para vocês qualquer hora é hora, mas para mim, não, ainda não é chegado o tempo. A expressão que ele usa aqui para tempo é a palavra kairos. Kairos é o tempo perfeito de Deus, é a medida exata do tempo. Até estava conversando com o Valdecir sobre isso, ele me mandou lá a palavra no original e foi bem legal. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Jesus fala assim para os irmãos, ainda não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo, não está no tempo. Aí os irmãos falam, tá bom, nós vamos então, você fica aí. Aí os irmãos acabam de sair, o que Jesus faz? Sai também. Eu imaginei assim, se eu chego para a Lu e falo assim, ô Lu, vamos lá comigo? No shopping? Aí a Lu fala assim, não é o tempo de Deus para ir no shopping. Fala, amém, Lu? Glória a Deus. Aí a Lu fala, não é o dia, não é chegado o meu tempo, não chegou o meu kairos, não chegou o meu salário. Aí, falo, tudo bem, Lu, beleza. Aí eu saio e vou no shopping. Daqui a pouco, quem chega atrás? A Lu. Eu falo, Lu, tá de brincadeira, né? Pô, o problema era eu, né? Não é possível. Não é chegado o meu tempo, mas daqui a pouco chega lá, né? E aí eu entendi uma coisa, gente. Eu entendi que entre o tempo de Deus e não ser o tempo de Deus tem uma distância curta. Às vezes, o tempo de Deus está um dia depois de não ser o tempo de Deus. E a gente precisa ter muito discernimento espiritual para não apressar, igual os discípulos, igual os irmãos de Jesus queriam. Porque para nós pode ser uma tentação muito forte alguém chegar e falar assim, chegou a hora, vai lá,
se revela. Vai lá, é a hora do mundo te conhecer, é a hora de acontecer, é confirmação. E aí você fala assim, quer saber, eu acho que é mesmo, né? E você está sentindo que a hora está chegando, e aí que tá, às vezes a hora está chegando, e aí é o momento, você fala, já estava próximo, agora vai chegar, chegou. E eu entendi uma coisa, o problema aqui não era nem o tempo, não era nem o momento cronológico. O que Jesus não queria? Por que Jesus não chegou na hora que eles estavam indo? Vocês lembram quando Jesus, na próxima Páscoa, 6 meses depois, ele vai chegar em Jerusalém? O que acontece? 6 meses depois, Jesus vai para Jerusalém. Como que as pessoas o recebem? Festa. Uma entrada triunfal. Ele montado num jumentinho e todo mundo prostrado dizendo Hosana, Hosana. O que aconteceu 7 dias depois? Ele estava sendo crucificado. A entrada triunfal era o aquecimento, o prenúncio da morte. Se Jesus vai na hora que os discípulos, na hora que os irmãos dele querem que ele vá, todo mundo estava esperando. Qual era o assunto da festa, gente? Na festa só se falava em Jesus. A discussão era, ele é o Cristo, ele é o profeta, ele é bom, ele não é. O assunto é ele. Se ele chega para o começo da festa, o que ia acontecer? Um alvoroço, uma entrada triunfal, uma comoção. Chegou. Ele fala, não é o tempo. A questão não era o horário, a questão era o modo. Não é ir ou não ir, é como chegar. Ele ia para a festa? Ia. Ele tinha que estar lá? Tinha. Era propósito de Deus ele estar lá? Era, mas não era propósito de Deus ele chegar daquele jeito. E aí eu aprendi uma coisa interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos, que às vezes entender o tempo de Deus não se trata de um dia, mas se trata de um dia e de um modo. Às vezes a gente se perde no kairós, não porque não chegou a hora, mas porque a gente age errado na hora que chegou a hora. Sabe? Vocês estão conseguindo entender? Ficou confuso, né? Vou explicar de novo. O tempo perfeito não tem a ver apenas com a hora certa, mas também tem a ver com o modo certo. Jesus tinha que chegar lá, mas aquele modo que os irmãos dele queriam que chegasse não era o tempo certo, não era o kairós de Deus. Sabe que às vezes Deus dá uma ocasião para nós, é a hora certa, mas a gente age do modo errado. Eu aprendi uma coisa, que a coisa certa, na hora errada, se torna a coisa errada. Mas também, a hora certa, do jeito errado, se torna a hora errada. Por exemplo, tem namoros que estão na hora para acontecer, são bênção um para a vida do outro. É a hora certa? É a hora certa. Mas se for do modo errado, se torna a hora errada. Veja, você é muito bem o exemplo de Davi, o desejo de Davi de buscar a arca do Senhor que estava lá na casa de Obed-Edom. A ideia, o desejo dele era... Sim, muito bom. Era o momento? Sim. Mas não foi o jeito, o modo. Então, tem que haver um encontro entre o horário, o tempo. O que é o kairós? O kairós é o encontro entre a hora e o modo. Tem que estar no momento certo, mas tem que ser do modo certo. Por isso que a palavra kairós não tem a ver só com tempo, né? A palavra original não é tempo. A palavra original é medida. Medida certa. Jesus estava dizendo assim, não chegou o modo certo, não chegou a medida certa. Às vezes a gente fica buscando muito em Deus, quando vai chegar? E Deus está interessado no quando, mas também está interessado no como.
Sabe que tem bênção de Deus que a gente não recebeu? Não porque não chegou a hora, mas porque não chegou o modo. Porque a gente ainda não está pronto. Porque a gente ainda não está preparado. Porque não basta chegar o momento, tem que chegar o modo também. Isso é o Kairos. Isso é o tempo de Deus. Enfim, isso é só um parêntese. O que é o tempo de Deus, o Kairos? É quando o tempo de Deus, o Kairos, invade o nosso tempo. É quando Deus resolve agir na nossa vida. E como que Deus age na nossa vida? No tempo certo e no modo certo. Do jeito certo. A gente precisa se abrir para isso. Enfim, eles falaram, vamos lá, você tem que ser conhecido. Jesus falou, não é o meu tempo. Para vocês qualquer tempo é tempo, mas para mim, não. Eu vou no tempo certo. Eles foram, Jesus foi um pouco depois. Jesus chegou. Mas passou aquele tumulto da chegada, Jesus vai para a festa depois que a festa já está rolando, aquela coisa de convidado, sabe que chega meio de fininho, a festa já está acontecendo, está todo mundo meio entretido, mas o assunto da festa era ele. Agora pode passar o próximo, por favor? Durante a festa, o que acontece durante a festa? Dá tempo da gente... 5 minutos, glória a Deus pelos 5 minutos. Aleluia. Durante a festa, o assunto é Jesus. Só se fala em Jesus. É o profeta, é o Messias, ele é o Cristo, ele não é bom, ele é bom. E ele curou o rapaz, o paralítico no sábado, ele não podia ter feito isso. E aí, de repente, no meio dessas discussões todas, o que os fariseus e os sacerdotes fazem? Prende ele, vai lá e prende ele. Os caras vão para prender. Quando os caras vão para prender, eles começam a ouvir e falam, meu Deus, não dá para prender esse homem. E por que o texto faz questão de dizer, por que eles não conseguiram prender Jesus? Porque não era chegada a sua hora. Olha só, a hora de Deus, ninguém mexe. Quando não chegou a hora de Deus, ninguém consegue fazer nada. Se não chegou a hora... não adianta, pode ir o soldado que for, eles vão ficar lá embasbacados, eles vão ficar lá todo besta, mas ninguém vai conseguir fazer nada, porque só faz alguma coisa quando Deus quer que faça. O Kairos, a hora certa de Deus, o momento certo de Deus. Agora, vamos pular já, vamos pular essa parte da perseguição, vamos prosseguir porque não vai dar tempo da gente meditar em cada detalhe. Como meu pai falou, se a gente fosse ficar meditando em cada detalhe, a gente ficaria aqui 7 dias em Cabanas. Aí, o que acontece? No último dia da festa, o último e grande dia da festa, é o que o texto vai dizer, o último dia era apoteótico, era aquela festança, era igual o último dia de congresso, era muito mais. Último dia da festa, 7 procissões, 7 caminhadas de Siloé até o templo, e eles gritando, virá a fonte da nossa salvação, virá a fonte de águas que nos conduzem à salvação, a água da nossa salvação virá. A água virá. De repente, Jesus, no meio da festa, no meio dessa caminhada, no meio desses gritos de a fonte da nossa salvação virá, Jesus se levanta e com alta voz ele exclama, ele grita: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava dizendo o seguinte: sabe quem vocês estão clamando aí? O Salvador que virá e trará uma água que vai trazer salvação e vida para vocês? Esse sou eu. Eu sou a fonte das águas vivas. Eu sou a fonte da salvação. Eu sou a fonte que vai trazer aquela água de Ezequiel, que vai, por onde esse rio passar, vai transformar, vai gerar vida. E aí Jesus bate no peito, se levanta e fala: esse que vocês estão clamando sou eu. Sabe a pedra, a rocha que foi ferida
no deserto e que vocês estão relembrando, a pedra era eu. Eu sou a rocha que dava água para vocês no deserto. Agora, vocês estão aqui clamando pela vinda de um que vai ser a salvação. Eu sou a fonte da salvação de vocês. E aí, a gente não tem tempo para a gente meditar sobre isso. Jesus se revela como uma rocha ferida no deserto, a fonte da água viva dos judeus. Ele é o verdadeiro Siloé. Por quê? Aí olha que interessante. Siloé quer dizer o enviado. O que eles iam? Eles iam na fonte que se chamava enviado. Enviado. Buscavam água e levavam para o templo e lavavam, derramavam aquela água, porque eles criam que daquele lugar do templo ia sair uma fonte, Ezequiel 47, né? Ia sair uma fonte de dentro do templo, ou ia partir dali, e essa fonte ia começar a jorrar por ali, e onde aquelas águas passassem, elas iam levar vida, elas iam levar salvação. Olha que interessante, a fonte se chamava, aquela fonte era a fonte de Siloé, que quer dizer o enviado. Jesus se levanta e diz: eu sou o enviado de Deus, eu sou a fonte das águas vivas, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, esse vai ter um rio que jorra, que flui dentro de você, e tudo aquilo que está profetizado lá em Ezequiel 47, vai acontecer dentro de você. Por onde você passar, tudo vai transformar. Olha que poderoso. Aquele hino que a gente cantou esses dias, né? Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Olha o que Jesus estava dizendo. Quem está com sede aí? Quem tem necessidades? Quem está se sentindo como uma alma no deserto? E no deserto a gente sabe que se dá sede em São Bernardo, a sede no deserto é um negócio. E aí olha que interessante, porque ele está dizendo assim, se alguém tem sede, então, primeira coisa, por que tem gente que não recebe Jesus? Você precisa reconhecer a necessidade. Um camarada que não reconhece que precisa de Jesus, primeiro, você precisa ter sede. Aí a pergunta que fica para nós é, a gente tem sede? A gente reconhece a necessidade de Jesus? A gente reconhece desesperadamente que Jesus é tudo que a gente precisa? E não é a imagem assim, eu estou com sede, acabei de beber uma água, mas está muito calor. Não, é a sede do deserto. É a sede de quem ou bebe água ou morre. Aí Jesus fala assim, primeiro, você precisa reconhecer que você é necessitado. Segundo, você precisa vir até mim. Jesus diz, eu estou aqui, mas você precisa vir. Se alguém tem sede, primeira coisa, ter sede. Segunda coisa, vem a mim. Terceira coisa, beba. Beba. Você precisa pegar, você precisa beber, você precisa pegar com a sua mão, você precisa abrir a torneira, você precisa pegar e fazer um esforço para beber. Tem muita gente que está assim, eu quero beber. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, o que é então beber? Crer. Lembra da semana passada, lembra de todas as semanas, qual é o propósito do Evangelho de João? Que vocês creiam. Agora ele diz, como é que você crê? Você crê por meio das Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, agora ele diz um negócio poderoso. O rio não vai fluir de um lugar
físico apenas. O rio vai fluir de dentro de você, do seu interior. O Espírito Santo, ele está jorrando dentro de nós. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A gente está acostumado, se eu perguntar para vocês, como é que a gente se enche do Espírito? O que você vai pensar? Você vai pensar que Deus vai abrir uma tampa assim em você e vai, igual, como é que a gente enche uma garrafa de água? O que a gente faz? A gente pega a garrafa, destampa ela e põe na torneira, embaixo. E aí começa a encher, certo? De baixo para cima, certo? Chegou lá. Deus não enche a gente assim. Deus enche a gente de dentro para fora. É uma fonte. O Espírito jorra de dentro de nós, como uma nascente. Começa a encher, começa a transbordar. E aí ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Aí a sede é saciada, você vive bem. Por que Jesus usou essa figura da água? A gente às vezes não entende as coisas, né? A tradição dos judeus era essa. Só que essa história vai continuar no capítulo 8. Aí, só para a gente concluir, Isaías 12:3 vai falar dessa fonte, Ezequiel 47 vai falar dessa fonte. E vocês lembram que tinha duas tradições na festa? Tinha a tradição da água e tinha a tradição da luz, que era o fogo. O que Jesus vai dizer agora no capítulo 8? Assim que acaba a festa: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aí, no meio dessa história, tem o que a gente vai estudar, era para ser hoje, mas vai ser semana que vem, a história da mulher adúltera, que é o que acontece depois da festa. E eu quero fazer uma convocação para todos os irmãos, para quinta-feira, se não faltar, porque nós vamos ouvir um trecho de uma explicação sobre essa história da mulher adúltera. Vocês não podem perder. Não vou contar quem vai falar, vou deixar no suspense, mas eu garanto que se vocês vierem, vocês não vão se arrepender. Agora, pode passar o próximo só para vocês saberem o que é semana que vem. Pode passar, Arthur, por favor. Depois da festa, vai cada um para sua casa, mas a mulher aproveitou a festa, porque tem sempre... Imagina, 7 dias longe de casa, todo mundo morando em cabana, aquela coisa de cabana, não sei o quê. Teve uma que se enrolou na festa e daqui a pouco, quando a festa acabou, cada um foi para sua casa, a mulher foi para algum lugar. Moral da história: pegaram a mulher no flagra. Pensa numa situação. A mulher estava adulterando sozinha, né? A mulher estava lá sozinha, porque só trouxeram ela. Agora, semana que vem nós vamos ver o que a lei dizia. A lei dizia o seguinte: traga a mulher e o camarada e apedreja os dois. Mas os camaradas pegam a mulher, deixa o cara fugir. Aí vai apedrejar, e eles ainda chegam e falam assim: ó, a lei diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. Os caras já interpretaram a Bíblia totalmente do jeito deles. Mas enfim, não vamos ter tempo de falar sobre isso hoje. Se você quiser destrinchar essa história, a gente aprender sobre essa história, não falte semana que vem, nós vamos estudar. E olha que interessante, gente. Vocês lembram da história do tanque de Betesda? Que aquela parte lá que quando o anjo movia as águas, descia um anjo que estava entre colchetes. Vocês lembram que eu falei que era esse colchetes? Mandei até vocês pesquisarem. Que significa que não está em todos os originais, não está nos originais mais antigos, né? Essa história toda está entre colchetes da mulher adúltera.
do versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11, se vocês pegarem aí a Almeida Revista Atualizada, alguém tem a Almeida Revista Atualizada aí? Está toda entre colchetes, todinho, o texto todo. E aí eu vou explicar para vocês por que esse texto está entre colchetes, o que aconteceu com ele, se foi alguém que colocou ele lá, né? Ou se foi alguém que tirou ele de lá, que pode ser isso também, né? Se não estava, foi ou porque alguém não colocou, ou porque alguém tirou, né? Então, nós vamos tentar entender por quê e todos os detalhes da história dessa mulher e desse homem que não apareceu e dos camaradas que estava tudo cheio de pedra na mão e deixaram as pedras e foram embora, né? Amém? Vamos orar? Nessa oração eu quero dizer um versículo só. Quero compartilhar um versículo para a gente orar. Nessa oração, eu quero orar por uma coisa só. Porque a Bíblia diz, né, que uma coisa só é necessária, né? Quero orar só por isso aqui. Capítulo 7, versículo 37. 2 versículos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu só quero orar por isso aqui. Eu só quero orar para que do meu interior, do seu interior, flua agora um rio de água viva. Para que você não apenas entre nesse rio, como a gente às vezes canta, mas para que esse rio flua de dentro de você, para que você experimente essa vida, porque se esse rio dá vida para o deserto, dá vida para o mar morto, o que ele não faz com a gente? O que ele não faz dentro de nós? O que ele não faz com a nossa casa? Se ele produz vida no deserto, o que ele não vai produzir na sua casa? O Espírito Santo tem a ver com vida, tem a ver com esse fluir. É isso que Jesus está ensinando. Ele está falando do Espírito Santo, que ia fluir de dentro de nós. Só que olha que interessante, para fluir, você precisa beber. Para ele fluir de dentro de você, você precisa beber. Então, acontece assim, você vai até Jesus, bebe, e aí no que você bebe, dentro de você, começa a encher, 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 encher e encher. Então agora, o convite de Jesus é, você está com sede? Venha até mim e beba. E se você beber, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Então agora, é isso que nós vamos fazer. Aos Efésios faz referência. Enchei-vos. Exatamente, é deixar esse rio fluir. Deixar esse rio transbordar dentro de nós, amém? Então agora nós vamos orar só pedindo isso, só pedindo para que esse rio flua, para que essa água produza vida dentro de nós, para que tudo que está morto receba vida por meio da água do Espírito Santo que flui de dentro de nós. Se você está precisando, e eu não vou dizer assim, se você está precisando, então é como se você fosse um crente menos, e se você não precisa, você é um crente mais. A lógica é oposta. Só bebe quem tem sede. Então, se você está carente, dependente, necessitado de Jesus agora, se você está dizendo assim, eu sou esse camarada sedento, necessitado, eu sou esse camarada que não pode ir embora hoje sem ter um toque de Jesus. Você é o crente. O crente não é aquele que fala assim, não, eu estou de boa, bebi bastante, eu estou sossegado, eu já encontrei Jesus, me batizei, estou salvo, eu estou legal, estou bem são. Aí Jesus vai falar assim, então eu vou pular você. Você está são, eu vim para os doentes. Está com sede? Não, eu estou até bem, Jesus, pode ir lá por irmão. Ele fala, então, tá bom, porque eu sou a fonte de água. Se você não está com sede, então... talvez a gente precisa fazer uma outra oração. A gente precisa orar para Deus dar sede para nós, amém? Porque às vezes a gente está tão satisfeito
E esse é o nosso problema. Nosso problema às vezes não é que a gente não recebe Jesus, é que a gente está bebendo muito refrigerante e aí não dá sede. É igual o camarada que enche a barriga de doce, igual a Maria esses dias, ela queria comer chocolate antes do almoço. Aí eu falei, Maria, não. Ela falou, um pedacinho. Ela agora está com mania de fazer isso, né? Deixa eu ir na casa da tia Cintia, só um pedacinho assim. Aí ela fica, pai, só um pedacinho assim de chocolate. Se eu deixo, na hora do almoço ela não vai querer comida sólida que tem o que ela precisa. Se você ficar bebendo refrigerante, você não vai ter sede para beber água. Às vezes a gente precisa disso. A gente precisa parar de beber de cisternas, de fontes que são prejudiciais, para ter sede, para beber da fonte de água viva, e bebendo da fonte de água viva, a gente tem um rio que flui de dentro de nós. Então, primeira oração, para a gente ter sede, amém? Se você está muito bonzão, eu quero orar para você ficar sedento agora. Segunda oração, se você está com sede, eu quero orar para você beber, para você experimentar de Jesus, para você ter uma experiência com Ele agora, e esse rio fluir de dentro de você. E se você bebeu, se você experimentou, eu quero que você sinta esse rio fluindo dentro de você, e a vida invadindo você, e a vida levando vida para todas as áreas da sua história, para todas as áreas da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, nós exaltamos o Teu nome, Pai. Nós somos carentes e necessitados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, dá-nos mais sede de Ti, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, beber da Tua água, Pai. Senhor, nós queremos nos satisfazer em Ti. Só Tu tens a nossa satisfação, Pai. Senhor, nos mostra quão carentes nós somos de Ti. Nos mostra, Pai, quão dependentes nós somos de Ti. Como essa festa das cabanas estava fazendo, estava lembrando da dependência do povo no deserto, Pai. Nós somos esse povo, vivendo numa casa temporária, vivendo num corpo temporário. Só o Senhor nos sustenta, ó Deus. Só o Senhor nos sustenta. É só a Tua água que nos sacia. É só o Teu pão que nos sacia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá sede de Ti. Nos ajuda a entender quão carentes nós somos, Pai, quão dependentes nós somos, Senhor. Pai, e à medida que nós temos sede, à medida que nós estamos necessitados, dá-nos da água, Pai. Dá-nos dessa água. Nós queremos beber dessa água. Queremos beber dessa água, Senhor. Pai, em nome de Jesus, flui dentro de nós. Flui dentro de nós do Teu Espírito, Pai. É a Tua água que nos leva ao fruto. É a Tua água que nos leva à colheita, Pai. Senhor, em nome de Jesus, agora enche a Tua igreja, Pai, de dentro para fora. Enche-nos do Teu Espírito, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito à medida que nós bebemos da Tua água, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, enche essa igreja, enche esses irmãos, enche a minha vida, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, flui dentro de nós, flui, Pai, flui com o Teu rio e leva vida para todos os lugares, Pai, e leva vida para o nosso coração, Pai, leva vida para a nossa alma, leva vida para o nosso casamento, leva vida para os nossos relacionamentos, leva vida para o nosso trabalho, leva vida para onde formos, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja tem sede de Ti, a Tua igreja carece de Ti. Nós vamos até o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vou fazer um desafio para você. Toda vez que você for beber água, a partir de agora, voluntariamente, deliberadamente, você lembrar que você precisa beber de Jesus. Cada gole de água que você beber, você lembrar, eu preciso beber de Jesus. Só que, cada vez que você beber de Jesus, eu quero que você sinta Ele fluindo dentro de você. Amém?